Um vídeo em que o jornalista José Luiz da Atena tenta convencer Guilherme Boulos a peitar Lula e se aliar a ele, da Atena, na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem, está circulando nas redes sociais. O apresentador aparece de gravata vermelha conversando com o psolista. Vamos acompanhar. E é muito mais legítimo a eleição com o pessoal, que o pessoal, o partido está surgindo. Hoje está surgindo. Com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. E não quer que você seja eleito, você se na eleição. Ah, tá vendo? O Boulos não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar pro Lula, eu quero dar tempo como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou, a nuvem mudou. Se você quiser ser meu aliado, pô, eu amo você. O Datena ama você. Mas nós achamos que a gente pode ser eleger em São Paulo. Boulos afirmou que essa conversa ocorreu recentemente em sua casa em São Paulo e lamentou que alguém tenha vazado o vídeo. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o deputado federal Ricardo Salles, deputado que é apontado como possível adversário de Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo no ano que vem. O deputado pleiteia essa candidatura pelo PL. Já está com a gente? Deputado Salles? Está aqui. Boa noite, deputado, bem-vindo. Tudo bem, Brau? Boa noite a todos. Como adversário do Boulos, o que achou dessa conversa, hein, deputado, de ter essa possibilidade de ter o Datena como vice na chapa do lado de lá? Veja, primeiro eu acho que esse vídeo foi vazado de propósito. Não tem nada de alguém gravou e vazou sem querer. Essa conversa não cola. Então, essa é a primeira opinião. Segundo que, independentemente de ter sido vazado de propósito ou não, essa ideia do Datena concorrer, ela é uma ideia natimorta. Ele nem concorreu nas versões anteriores, em que a ideia, se inclusive, era para o legislativo, o que poderia permitir que ele continuasse no seu trabalho lá na Rede Bandeirantes. Se nem para o legislativo ele não concorreu, quanto mais para o executivo no cargo de vice. Quer dizer, essa conversa é inverossímil. É óbvio que essa conversa ela tem alguma segunda intenção que a gente não sabe qual é. Tanto o conteúdo quanto a sua divulgação. Agora, independentemente do segunda intenção e do vazamento que me parece proposital, é uma situação esdrúxula, realmente. Cláudio Dantas. Deputado, boa noite. Bem-vindo ao Pingos. Eu também acho, até escrevi um artigo mais cedo sobre isso, acredito que o vazamento foi proposital, até porque é um vazamento seletivo, né? Eles vazam apenas um trecho de uma conversa que, pelo visto, durou horas, né? Quando você assiste ali o vídeo, você percebe que tem uma garrafa de vinho já vazia, algumas latinhas de cerveja também vazias, né? Então, eu gostaria muito de saber, de ter a íntegra desta conversa. Agora, para mim me parece claro um recado do Boulos com o vazamento desse trecho, né? Porque ele reclama do PT, há uma reclamação do Datena, mas que ele endossa, porque ele fica em silêncio. Então, o que acontece ali, na minha opinião, é um recado ao Lula de que, olha, você me abandonou. A gente sabe que o Boulos, na campanha, estava como candidato do PSOL à presidência. O Lula o convenceu a abandonar essa disputa para poder concorrer, para ter o apoio, em troca do apoio do Lula, justamente para a disputa em São Paulo. A esquerda ela tem uma dificuldade aí de deixar que outras lideranças surjam. Eu queria saber a sua opinião sobre esse papel do Lula, né? Você acha que a esquerda precisa se desacoplar do Lula, precisa enfrentar o Lula, fazer como o Datena, ir com os pés no peito ali, peitar o Lula? Cláudio, prazer em vê-lo aí. De fato, você colocou bem, né? O Lula, o PT, eu acho que aqui cabe uma distinção. Uma coisa é o Lula, né? Outra coisa é o PT. Eu acho que o PT não quer ceder a vaga de candidato titular para o Boulos.
eu acho que é até capaz do Lula querer. Quem não quer é o PT. Né? O PT quer sempre ter o seu candidato, a sua sistemática, a sua linha de atuação. De todo modo, até chegar a aventar a possibilidade da esposa do Haddad, lá da Ana Estela, ser candidata, mas acho que há uma coisa que, embora dita pelos motivos errados, é verdadeira nesse vídeo. Se a economia não estiver bem, e tudo leva a crer, pelo andar da carruagem, que a economia não estará bem, né, não está indo bem, e o caminho que o governo está tomando, com o arcabouço fiscal que só pode fechar a conta com aumento significativo de impostos, enfim, não é tema aqui do nosso debate, mas a economia não está bem, não está caminhando bem, e o norte para o qual se aponta o governo também não vai deixá-lo bem, vai deixá-lo ainda pior. Em sendo assim, eu tenho para mim que o Lula será um mau eleitor, no sentido de que uma economia ruim, apoiado por um governante na cadeira, ele vai mais prejudicar o Boulos do que propriamente ajudar. E aí, realmente, essa discussão, se o PT terá candidato próprio ou não, ela faz sentido. Mas o fato é que com a economia ruim, isso é verdade que foi dito aí pelo Datena, com a economia ruim, o Lula funda o candidato. Você, Zé? Pois uma vez eu recebi um presente lá de Itaiobeiras, uma famosa cachaça chamada Taiô, e veio com a indicação: cuidado, esse produto tem efeito colateral, ele dá língua solta. Eu acho que essa conversa aí é efeito da língua solta que dá nesse tal desse produto que contém álcool, sabe? E se você bebe muito, solta outra coisa, hein, Zé? Cuidado. Cuidado com essa bebida, cuidado. A pergunta é simples. Existe essa possibilidade de união de vários setores para construir uma candidatura? Isso é possível fazer uma matemática política tão esdrúxula assim? Olha, Zé, boa noite. Eu não vejo o Datena sendo candidato a nada, quanto mais a vice-prefeito. Já tem um histórico longo, não sei se foi a sua pergunta, mas já há um histórico longo dele desistir das suas candidaturas. Por outro lado, para o PT abrir mão de candidatura própria, né, em favor do Boulos, ele tem que fazer um exercício que ele não costuma fazer com êxito, que é o desprendimento, praticar o desprendimento. Então, não me parece que essa equação vá resultar em algo previsível, como que é o Boulos, que é o PT indicando o seu candidato. De todo modo, o nome que foi aventado, se essa candidatura, se essa aliança entre eles se mantiver, seria o da Ana Estela Haddad, pelo que eu sei. Seguimos ouvindo o deputado federal Ricardo Salles. Tiago Pavinato, sua pergunta. Salles, bem-vindo, boa noite. Bom, a gente sabe que o Boulos convidou para o local dele para fazer esse evento, né? Convidado do Boulos que filmou e vazou, entre aspas. Quem fez a captação dessa imagem de maneira ilegal foi no local do Boulos, convidado do Boulos. O Boulos, então, ele tem uma responsabilidade objetiva, queira ou não, em questão de danos civis e também de quebra de LGPD, mas isso é um problema do Datena, porque ele parece ser o violado que foi à casa dele. Foi uma arapuca do Boulos, foi na casa dele, o convidado é dele, ou ele pode afirmar que na casa dele ele hospeda invasores que ele nem sabe quem é. Como é que ele vai se sair dessa? Essa desculpa que ele deu hoje no Twitter dele, acho que umas 11 horas da manhã, de que ele estava indignado e não sabia quem foi, não parece uma tática que está sendo repetida, que aconteceu na semana passada, quando o Rui Falcão, vendo que o Janones chamou o Nicolas Ferreira de chupetinha, falou: eu não vi quem foi, tá virando moda isso aí no PT e nos satélites? Pavinato, você sabe, boa noite, você sabe que eu tenho dúvida se foi mesmo o Janones que chamou o Nicolas de chupetinho, porque você vê direitinho a boca do... mistérios da meia-noite. Do Rui Falcão, dizendo uma palavra que parece ser chupetinha antes de soltar o microfone. Tô achando que o Janones está assumindo culpa alheia, né? Até porque ele já tem essa imagem meio caricata e tudo mais, então tá com toda a cara de assumir culpa alheia. Mas, de todo modo, esse vídeo, é óbvio que ele foi vazado de propósito. Só tinha mais uma pessoa ali, no máximo duas. Que história é essa de que não sabe quem gravou? Lógico que sabe, quem é que estava ali
sentado atrás daquele cara que fica coçando o pé com a meia o tempo todo. Tem um cara descalço lá, com o pé cruzado, com a meia de fora, coçando a frieira lá o tempo todo, e tem alguém atrás dele filmando. Vai me dizer que tinha 50 pessoas ali atrás e que ele não sabe quem é? É óbvio que esse vídeo não só foi gravado com segundas intenções, como foi vazado, entre aspas, para criar esse mal-estar aí, seja com o PT, como bem colocado, né? Vê se mostra aí o sujeito com o pé, com a meia aí, coçando a frieira. Vai mostrar já. A tarja está em cima, não dá para ver. A tarja está em cima. A tarja está em cima. Tem que abaixar a imagem um pouco. Mas é uma situação vergonhosa. Quer dizer, e fora que, olha o detalhe, tá todo mundo bebendo um monte de latinha, garrafa pela metade, copo e tudo, e olha lá, o chulezento aí. Mas olha o Boulos como tá com a Boulos Coca-Cola. tomando Coca-Cola. Coca-Cola. Quer dizer, ainda puseram a Coca-Cola para dizer, olha, veja só como ele é bom moço, não bebe, o resto é latinha de cerveja, vinho, não sei o que mais, e ele Coca-Cola. É óbvio. Símbolo do capitalismo, Coca-Cola, né? Socialista esse, né, deputado? Exatamente. Devia estar tomando os congêneres nacionais. Tinha que estar tomando uma tubaína com a cara do Lamarca aí, alguma coisa. Mas esse negócio é óbvio que é montagem. Nós ainda vamos saber, o tempo vai mostrar quais eram as segundas intenções por trás desse vídeo aí. Olá, Roberto Mota, sua pergunta. Deputado, boa noite. As ações e as declarações do governo, especialmente na área da economia, têm sido desastrosas. A chance da economia brasileira estar melhor ano que vem do que está hoje são pequenas. Olhando sob esse ponto de vista, um candidato à Prefeitura de São Paulo de direita que tenha apoio do presidente Bolsonaro e contando com o fato de que provavelmente São Paulo, dentro desse cenário nacional, vai ser uma ilha de prosperidade, né? A gente vê pelos vários talentos que foram reaproveitados da administração passada no governo de São Paulo. Cada dia eu tenho uma surpresa feliz de ver que, né, foi montado no governo de São Paulo uma máquina sensacional de gente competente e técnica. Então, um candidato de direita, com apoio do presidente Bolsonaro, contando com essas realizações que terão acontecido em São Paulo, ele seria quase imbatível. O senhor concorda com essa avaliação? Veja, eu vou fazer uma brincadeira aqui com o Cláudio Dantas, que ele fez uma postagem, então, quando começou essa história de candidatura, ele fez uma postagem dizendo assim, não, deve ser para ajudar o Boulos, o negócio uma coisa nessa linha aí, o Cláudio Dantas vai se lembrar. De fato, eu acho, a contrário senso de quem acha que não tem espaço para a direita na capital, eu acho que tem sim. O João Dória foi eleito na capital, com uma campanha muito à direita. Tá certo que num outro momento político, numa outra situação, não estou aqui fazendo uma comparação perfeita, simplesmente citando o fato de que São Paulo, sim, tem espaço para um candidato de direita. Direita que defenda a modernidade da sociedade, que espelhe o que São Paulo precisa, que é uma visão muito parecida com o que passou por Nova York. Se a gente lembrar o que foi lá em Nova York no início da década de 90, quando o Rudolph Giuliani virou prefeito, deu aquele choque de civilização, de lei, de ordem na cidade. A cidade de Nova York estava muito parecida, com as devidas vênias aqui, com os devidos cuidados, com o que São Paulo está passando, claro que na sua devida proporção. Suja, abandonada, todo mundo tinha medo de andar na rua, cheio de gangue, máfias que dominavam diversos serviços prestados na cidade. Quer dizer, São Paulo está vivendo um pouco isso. Uma cidade que está vivendo uma absoluta desordem, em todos os aspectos. Iluminação ruim, transporte ruim, máfia do asfalto, máfia da caçamba, máfia disso, máfia daquilo. E o cidadão, acima de tudo, o cidadão de São Paulo está se sentindo mal em morar aqui. A cidade está feia, a cidade está suja, está mal cuidada, a cidade está perigosa, né? Está escura, sem iluminação. Então, São Paulo precisa desse choque análogo, inspirado naquilo que Nova York passou, do programa lá de tolerância zero, das janelas quebradas. São Paulo precisa disso. Não será o Boulos, evidentemente, que é o candidato cuja história de vida
participar dos movimentos de invasão de propriedade, inclusive de depredação de propriedade, tanto pública quanto privada. Então, dele não se esperaria, por óbvio, qualquer atitude de lei e de ordem. Antes, pelo contrário, ele significa a desordem e o não cumprimento das leis. Esse é o histórico da turma. Por outro lado, também, e aí uma analogia ao que a gente vê no filme Tropa de Elite, no Rio de Janeiro, a quantidade de grupos de interesse que fazem da administração da Prefeitura de São Paulo refém de todas essas máfias que controlam tudo, desses grupos de interesse que controlam tudo, do transporte à iluminação, da pavimentação a não enterramento dos fios na cidade, né? É máfia de creche, é máfia de não sei o quê, é uma bagunça danada. Então nós precisamos desse choque. E aí sim, Mota, havendo isso, nós podemos ter chance sim. Nosso tempo está esgotado, deputado. Deputado Ricardo Salles, até outro dia, era nosso companheiro aqui, sabe como funcionam essas coisas. A gente fazia jornal, programa juntos aqui. E tá aí na Câmara dos Deputados e agora falando ao vivo aqui com a gente em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, deputado? Nosso tempo está esgotado. Uma boa noite, até uma próxima.